Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dani Alves, da Vtex. E hoje a gente vai falar de um case de personalização com a Electrolux, com um case de BBB. E para compor esse palco, eu vou chamar aqui a Irit, gerente Latam da Electrolux, para conversar com a gente. Bem-vinda, Irit. Obrigada pelo convite. E também o Fernando Jacques, que é Country Manager da Insider no Brasil. Agradecer, dividir o palco com essas feras aqui, agradecer a Vtex também pelo convite. Maior prazer, maior honra estar nesse palco, nesse evento tão grandioso, dividindo a minha experiência dos últimos 10 anos trabalhando nesse tema, trabalhando com personalização. E muito feliz por a gente ser, junto com a Vtex, a tecnologia que está por trás do case que vocês vão ver da Electrolux. E posso quebrar o protocolo rapidinho, Dani? Posso? Não, eu só queria saber, quem daqui já ouviu falar da Insider? Só para... Olha aí. Muito bom, muito bom. Estou bem feliz esse ano porque, pela primeira vez, ninguém foi no nosso stand perguntar se a gente vende camiseta. Então, é um avanço no brand awareness. Então, estou bem feliz. Tem alguém da Insider Store aqui de camisetas? Não, né? Acho que não. Porque eles são nossos clientes, maior carinho por eles, mas fico feliz o pessoal reconhecer a Insider, a minha Insider. Gente, muito legal falar sobre esse tema. E muito tem se falado sobre personalização. Acho que ele é um tema onde a gente tem saturado, falando bastante sobre isso. Acho que a gente tem falado sobre personalização muito no produto. Então a gente vê marcas como a Havaianas, como a Nike sendo disruptivas ali, onde agora vai muito além de você ter seu Air Max, você personaliza a cor, você põe a sua inicial, as pessoas procuram por produtos únicos, mas isso também se reflete no digital. As pessoas buscam experiências únicas de navegação, elas esperam ser tratadas como única, e assim como integrar o online e físico é um desafio, a personalização também é um desafio, porque ela exige dados. E aí a gente queria falar sobre como que a Electrolux, um D2C, tem inovado nesse conceito. Perfeito. A personalização é um desafio e depende do nível de maturidade que a gente tem dentro do e-commerce. Então, vocês vão ver um pouquinho aqui dos cases, e do case do BBB, que a gente fez personalização, e não foi do dia para a noite que a gente chegou nesse nível, né? A gente foi fazendo aos poucos, foi testando, até colocar tudo dentro do nosso site, no ar, para o consumidor. É importante falar que nós, como os consumidores, queremos entrar num site e ver algo personalizado para a gente, ver o que a gente está querendo buscar, o que a gente está procurando. Então, o maior desafio é colocar esse consumidor no centro, se colocar na pele dele e falar o que ele está querendo ver para a gente entregar isso também. Quer que eu complemento? Acho que tem um slide também, se você puder passar, Dani. Posso passar? Queria só fazer uma pergunta antes, que acho que é essencial da gente de abrir o case. Personalização, ela é para todo mundo? Personalização é para todo mundo, qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de e-commerce, mas depende do seu nível de maturidade. Que nem eu falei, não dá para você querer ter um site todo personalizado sem fazer o básico antes. Então, aos poucos você vai fazendo, mas o importante é começar. É começar com a personalização dentro do seu site e olhando para o que o seu cliente quer. Boa. E tem que ser para todo mundo, assim, né? Eu trabalho há muito tempo com esse tema, como eu falei, e finalmente acho que personalização deixou de ser algo que ficava como segundo plano, não era prioridade. Acho que finalmente deixou de ser um nice to have, como eu gosto de falar, para ser uma questão de sobrevivência mesmo, né? Como vocês falaram, a gente não compete mais só no produto, né? No diferencial do produto, mas também na experiência do cliente. Então, o cliente não só quer receber uma experiência, mas ele demanda essa experiência personalizada. É o mínimo que ele espera. Eu trouxe uns dados, se você puder passar, Dani, por favor, falando disso. E muito porque o cliente está exposto, né? A gente sempre fala da Amazon, mas é um dos melhores exemplos de experiência e recomendação de produto. Então, o cliente está exposto a esse nível de experiência. Então, quando ele entra no e-commerce de qualquer um de vocês, ele vai esperar uma experiência, no mínimo, semelhante, né? Então, o nível de expectativa está muito alto, que é um desafio para a gente que trabalha na área. Eu trouxe alguns dados para tangibilizar isso, ratificar o que eu estou falando. Então, primeiro, o cliente compra mais quando recebe uma experiência relevante, isso é óbvio, né? Mas o que me chama a atenção é esse segundo número, que 71% dos clientes esperam receber uma experiência personalizada e 76% ficam muito frustrados quando não acontece. Então, a gente está perdendo
3/4 do potencial de compra quando a gente não oferece uma experiência personalizada. E esse negócio dá resultado, né? E esses são os últimos 2 dados que eu trouxe ali. Então, McKinsey, por exemplo, fala que oferecer uma experiência personalizada converte mais, reduz custos de aquisição. E eu trouxe um dado bem interessante da Insider, que é esse último, que a gente analisou a performance dos nossos clientes no ano passado, em 2023, e aí eu estou falando só de personalização on-site, que é a personalização do e-commerce, não estou nem somando aplicativo, canais de CRM que a gente também faz, né? A personalização se aplica muito, mas na média, e é um número bem conservador, a gente melhorou em 12% a conversão dos clientes na média no ano passado, para mais de uma centena de clientes que a gente tem no Brasil. E assim, é um número conservador, tem clientes, benchmarks são 30%, 40% de melhoria de conversão, realmente. Inclusive a Electrolux tem números melhores que esses também. Irit, e como que a Electrolux trabalha a diferenciação, a personalização ao longo do tempo? Dado que, sendo uma indústria, nem sempre o diferencial competitivo pode ser preço. Perfeito. Quando a gente fala do D2C, né, dos nossos sites, a gente sempre está olhando para não ter conflito entre os canais. Então, a personalização ela vem como um a mais ali para o consumidor na hora dele escolher comprar no nosso site. Então, a gente começa trazendo para eles, para os consumidores, as vitrines personalizadas. Então, na home, por exemplo, com produtos dos melhores descontos, isso automático, ou também quando ele entra numa página de produto e ele vai comprar um produto e a gente está recomendando os acessórios daquele produto para ele comprar junto. Então, a gente aumenta ali o ticket médio, aumenta a cesta que ele vai comprar, a quantidade de produtos que ele compra e dá a solução completa. Então, isso para a gente é muito importante. Legal. É um ponto que eu esqueci de falar, até não sei se é algo que a Irit vê na Electrolux também, mas tem uma pesquisa que eu gosto muito falando de prioridade, né? O quanto que as empresas agora estão realmente priorizando esse assunto, experiência do cliente, personalização. Tem uma pesquisa que eu gosto muito da IDC, que ela pergunta todo ano para os CEOs e para os conselhos quais são as prioridades estratégicas do ano, daquele ano. E investimento em experiência do cliente, em 2019, estava na 8ª posição da prioridade. E passada a pandemia, 2021-22, passou a ser a 2ª prioridade. Então, realmente, assim, não é à toa, é algo que realmente dá resultado, é uma questão de sobrevivência, e no mundo que a gente precisa de mais rentabilidade, longevidade dos negócios, esse eu vejo como caminho, né? E felizmente, para quem trabalha na área, finalmente, na maioria das empresas de vocês, a gente tem apoio, tem o CEO, tem os conselhos olhando para esse assunto e cobrando também, né? Perfeito. Eu posso falar experiência própria nas reuniões. O board está olhando assim para a personalização, querendo saber o que estamos fazendo, o que vamos colocar no próximo quarter. Então, é isso mesmo. Que legal, legal. E se a personalização ela é tão incrível, eu particularmente acho muito legal, acho que as experiências estão cada vez melhores, mas por que ainda não é todo mundo que faz? Qual o desafio dessa implementação? Legal. É bom que falar aqui do palco é fácil, né? Mas estar na pele de quem faz é um pouquinho mais difícil. E eu posso falar também, como executivo de uma empresa que está em alto crescimento, a Insider cresceu 400% ano passado no Brasil, e a gente tem esse desafio grande do curto prazo, do imediatismo, né? Então, não é o resultado do ano, é do trimestre, no caso dos varejistas é o resultado do dia, né? Então, essa pressão por imediatismo vai contra um pouco a personalização, esforços em experiência, em CRM, porque esse negócio dá trabalho, né? Precisa de esforço, é algo que vai dar resultado do dia para a noite. Aí a Irit vai trazer o caso real aqui. Então, é claro que do lado da tecnologia, eu falando como tecnologia aqui, a gente se esforça muito para a vida de vocês ser um pouquinho mais fácil, né? Dar escala, né? Dar poder de automação para vocês, mas sempre a gente vai precisar do lado do cliente gente boa, sabendo o que fazer com a tecnologia, o que precisa ser feito, e aí sim a tecnologia entra para ajudar a fazer acontecer. E aí, e falando desse imediatismo, tem um ponto, acho que uma provocação aqui importante, que também algumas pessoas acabam deixando como segundo plano ainda personalização e esses temas, e focando muitas vezes no imediatismo de investir todo o esforço e dinheiro em mídia, por exemplo, que está tudo bem também, né? Mas acho que as coisas precisam conviver, tem que balancear um pouco isso, que investir só em mídia é quase como se você estivesse terceirizando todo o sucesso do negócio, né? Expõe o negócio a muita vulnerabilidade, a muita incerteza. Então, acho que CRM, mídia, personalização tem que começar a conviver mais. Eu trouxe desafios práticos aqui. E se eu estiver me estendendo, você me fala aqui, Dani, me corta aí. Mas, então,
exemplos práticos, assim, o que eu vejo que a tecnologia está avançando para resolver esses desafios, né, rapidamente. Então, o primeiro deles, a gente fala muito de integração de dados. É um desafio, então, CRM, personalização CRM e CRO não conviviam, ainda não convivem na maioria das empresas. Essas coisas estão muito separadas, então ninguém tem visão única de cliente. E a tecnologia tem evoluído muito, eu quero falar disso. Mas não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm ideia de quantas soluções de marketing existem, quantos SaaS de marketing existem no mundo. Tem uma ideia, assim? No mundo, quanto? Mais de 2.000. Bom chute, bom chute. Eu acompanho muito o chiefmartech.com e ele tem um relatório anual. O último que eu vi, existiam 8.000 soluções de Martech, ou seja, tecnologias de marketing no mundo. E, é o sonho para quem trabalha com marketing, tem solução para tudo, né? Mas é o pesadelo depois também para fazer isso funcionar, né? Fazer isso, tornar realmente a visão do cliente única. E aí eu queria, né, tecnologias estão evoluindo para ter essa visão única do cliente, aí vieram as CDPs para integrar esses dados, e aí eu acredito que a visão única do cliente, a integração dos dados, tende a ficar mais simples, né? O mercado está olhando muito para a unificação de tecnologia de marketing, deixar de ter 2, 3, 4, 5 soluções, para ter soluções mais unificadas, né? Que você consegue capturar o dado do cliente e ativar ele da maneira mais simples e mais rápida possível, né? O segundo desafio, o terceiro, falam muito do recurso humano mesmo, né? É humanamente impossível criar, né, todos os assets, todos os criativos para fazer isso acontecer. Ideia, hipótese a gente tem muita, né? Mas fazer isso, colocar isso em prática é muito difícil. E aí vem a tecnologia de novo, tentando dar escala para vocês, né? Com GenAI principalmente, para criação de texto. A gente mesmo agora já desenvolveu para alguns canais texto e agora geração de imagem também. Então, tentando dar um pouco mais de escala para vocês darem vazão a todas as ideias, as hipóteses que vocês têm de personalização, de experimentação. E número 3 é a mesma coisa, né? Tem tanta coisa para fazer, mas o que priorizar? Vem um pouco nessa linha. E o último, que é uma provocação também, nesses anos todos trabalhando no tema, 90% dos casos, quando a gente vai conversar com o cliente, já existem dados disponíveis para fazer melhor o que o cliente já está fazendo, sabe? E aí, do lado da empresa, muita gente, eu escuto muito ainda, não, eu só vou começar um projeto de personalização quando eu tiver meu lake, minha CDP perfeita. Cara, isso normalmente não dá muito certo. Acho que é muito mais fácil você entender o que precisa melhorar na jornada do cliente, qual dado eu preciso capturar para ativar um caso de uso, e aí sim vem a tecnologia para habilitar aquele caso de uso, e aos poucos, botando coisa na rua, vendo o resultado, você vai ganhando também apoio executivo, e aí vem mais recurso, mais tecnologia, mais investimento para fazer acontecer. Então, acho que o desafio aqui é começar, sabe? Com o que já está disponível, normalmente já dá para começar. Perfeito. A gente fala muito da cultura da experimentação, né? Então, da gente começar, colocar em prática um teste, ver o resultado, e aí você começa a ganhar força. Então, você começa a ganhar mais investimento, mais time para conseguir colocar tudo em prática. Então, o que a gente sempre fala é, começa. Mesmo que pequeno, comece. Coloca no ar. Para a Electrolux foram os mesmos desafios? Você sentiu algo diferente? Não, são os mesmos desafios. Fala a verdade, então... fala a verdade. A Insider tá legal, não tá? É verdade. Fala a verdade. O desafio e eu acho que o desafio também é o imediatismo da venda que a gente fala. Então, a gente tem que olhar como gestor o longo prazo e deixar o time também trabalhar nessa parte de personalização para a gente colher fruto daqui a alguns meses. Então, não adianta só olhar o amanhã ou a venda de hoje. A gente tem que pensar no futuro. Então, concordo com o Jax. Esses são os grandes desafios da personalização. E como que vocês veem, como a gente faz, né? Como cada um aqui pode fazer para engajar novos usuários? Que eu acho que é um desafio de todo o mercado. Sim. E o case do Big Brother que a Iris vai mostrar fala muito disso, né? Porque eles receberam uma demanda entrante de novos usuários muito grande. Se puder passar só, por favor, Dani. Ah, tá com a Iris. Aqui agora? Eu tinha um slide antes, mas eu comento rapidinho. Aí, boa, obrigado, Iris. Chegou. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande que não é explorada. Um tema que eu queria trazer também, que são os usuários anônimos, né? A gente olha para a jornada do cliente, ela parece assim linear, parece, né, fluida assim, mas na prática a gente sabe, vocês sabem que mais de 90% dos clientes não vão se identificar, não vão gerar, né, nenhum opt-in, nenhum dado, vão permanecer como usuários anônimos, nem vão chegar à primeira compra. Então é um grande volume de tráfego que a gente poderia explorar sim melhor com a personalização. E aí, se puder passar para o próximo, por favor. E por mais que a gente não tenha, né, claro, no mundo ideal a gente vai juntar histórico de navegação, transação,
com contexto para fazer uma personalização legal. Mas no mundo ainda do usuário anônimo, dá para fazer personalização também. Então, tecnologias mais modernas conseguem entender, mesmo que numa primeira navegação, entender já aquele perfil, comparar ele com perfis semelhantes e oferecer alguma experiência relevante. E outros exemplos, outros data points, né, outros dados que você pode ter numa primeira navegação poderiam ser usados para personalização também. Então, de onde veio aquele cliente? Qual foi a campanha que ele clicou? Então, quando ele acessar o site, por que não o banner está vinculado àquela campanha que ele clicou e aí ele vai achar o produto, a categoria que ele estava buscando de uma maneira mais fácil para converter mais? Localização, temperatura, são todas informações que a gente captura, que tecnologias podem capturar para modificar a experiência do cliente já numa primeira navegação. E mesmo no contexto na navegação dele. Então, quantos produtos estão no carrinho, quais categorias ele navegou, foram produtos com desconto, sem desconto. Dá para gerar muito trigger durante a navegação, mesmo de um anônimo, para otimizar a conversão. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de novos usuários, para quem não sabe, a Electrolux estava no BBB, né, em algumas dinâmicas, e a gente recebeu ali consumidores novos. Então, a gente tinha uma grande parte dos nossos usuários eram novos usuários, e a gente precisou linkar ali todos os nossos canais com a mesma informação. Então, o nosso site estava envelopado de BBB, nossas redes sociais, e tudo no ao vivo também. Então, acontecia ao vivo o programa, como que a gente trazia essa dinâmica ali para esses novos usuários que estavam chegando no site da Electrolux e nunca tinham, né, comprado ou estado ali. Então, a gente trouxe algumas personalizações com os jogos do BBB, então, com as dinâmicas que estavam acontecendo. Então, a gente fez a primeira, que era uma roleta. Então, o cliente entrava ali, interagia nessa roleta. Durante o programa, a gente teve mais de 20 pedidos ali no ao vivo. E lembrando que a gente é a segunda tela que o usuário está, né? Então, ele está assistindo o programa e na segunda tela no celular. E durante o tempo que a ação ficou ali, os 5 dias, a gente teve mais de 1000 pedidos só dessa ação. Então, era o usuário entrar, ele clicava em girar a roleta, brincava, ganhava um cupom ali, interagia com o site e a gente engajava dentro do site. Então, o nosso principal ponto era como a gente trazia essa dinâmica do BBB para também dentro do site, para essas pessoas que conheciam o BBB, mas estavam entrando dentro da Electrolux. E aí a gente fez mais alguns bem legais. Então, a gente teve a prova do líder, que a gente participou em janeiro, dia 25 de janeiro. E a prova do líder era um quiz. Então, os brothers assistiam um vídeo e respondiam algumas perguntas. E a gente fez esse quiz dentro do site também. Então, era o quiz de pergunta e os usuários respondiam e também ganhavam benefício. Então, assim, nos dias que ficou ligados, a gente teve mais de 1 milhão de vendas ali com relação a esse case. Então, ele entrava, jogava, tinha essa dinâmica muito bacana. E o usuário gosta muito, né, de interagir e entender que ele está vendo BBB na TV, BBB na rede social e o BBB dentro do site com a mesma identidade. Então, é super bom isso, né, ter isso tudo alinhado. E aí, também, a última que a gente fez foi o jogo da memória. A gente estava na dinâmica do mercado no BBB, que era o jogo da memória, igualzinho. Então, tinha o jogo ali, ele escolhia os produtos iguais e era igualzinho no site. Então, ele escolhia os produtos iguais e ganhava um desconto. E aí, a gente teve mais de 1.600 pedidos só nessa dinâmica, no tempo que a ação ficou ligada, e 600 mil reais em venda. Então, quando a gente fala de personalização, não é só deixar o site bonitinho, né? Não é só deixar ele a cara do consumidor, mas é converter em venda. Então, para a gente, é muito importante essa conversão em venda e trazer o resultado para o negócio. Eu tive o prazer de participar dessa construção. Eu acho que uma coisa que eu lembro no tempo é personalização a todo custo. Uhum. Entendo que não. Lembro que uma vez a gente estava... Eu personalizo, mas cai a performance do site. Como eu tomo essa decisão? Eu penalizo a performance do site entre a personalização... E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês, apesar que eu acho que a gente já sabe a resposta, mas depende. Quer começar? Esse é um excelente ponto. E normalmente qualquer mecanismo novo, qualquer tecnologia nova que você colocar no site vai ter um impacto. Isso é natural, né? Mas normalmente esse trade-off vale a pena. Então o cliente, assim, são aqueles 12% que eu trouxe no início que convertem mais. Pode ter algum impacto? Pode, mas o cliente ainda assim prefere, converte mais, compra mais. Por mais que demore 1 milissegundo a mais para carregar alguma coisa. Acho que depende também do momento, né? Estamos falando ali de um BBB, de um momento que está tranquilo de colocar algo que talvez impacte a performance. Mas vamos falar de uma Black Friday. A decisão é, muitas vezes, vamos pelo carregamento, por uma melhor estabilidade do site do que uma personalização, se impactar. Algumas coisas acabam não impactando. Então, a escolha é muito do negócio e do momento. Então, acho que é isso. Assim, é o momento que a gente coloca a campanha no ar. Uma pergunta para a Irit.
Não lembro se você ia falar, mas quanto tempo levou assim da concepção até colocar isso na prática no e-commerce? Acho que isso daqui é o máximo da personalização, né, que a gente chega agora, hoje. Não que a gente parou, então tem muita coisa que a gente continua fazendo juntos, mas só foi possível chegar nisso por tudo que a gente fez de personalização antes. Então, a gente tinha personalização de vitrine, de user-based, então, da sua navegação, o que você navegou aparecia para você. Então, a gente chegou nisso por isso, por todo esse histórico, mas foi mais ou menos um mês e meio até a ideia. E tudo isso é personalizado, cores Electrolux, né, logo Electrolux. Então, o básico já estava pronto. O que a gente fez foi personalizar e falar, vamos lançar em tal dia. Mas, como o programa é ao vivo, a gente tinha prazo, né? Então, o prazo era aquele, tinha que subir. Sabemos bem. E como que foi essa preparação de vocês para o Big Brother? Foi muito sincronizado com vários times, então com todo o time de marketing, time de PR, o time de comunicação interna, o time do e-commerce, comercial, foi assim, bem longo. Eram reuniões diárias sobre as ações até colocar no ar. E quando a gente trazia essas ideias, era algo muito... vamos subir então o jogo da memória? Vamos. Que dia vai passar o jogo da memória no BBB? Tal dia. Então, esse dia, depois que passar a ação, a gente sobe isso no site também, ou ao mesmo tempo. E nas redes sociais também. Então, é tudo muito sincronizado, a preparação é bem longa, mas muita coisa acontece no ao vivo. Então, isso acontece nos alinhamentos diários do que está acontecendo no programa para refletir no que está acontecendo no site também. Pensando em quem está assistindo aqui, você pensa que precisa de um time grande para executar a personalização? Depende do que é grande, mas não tem um time focado, digamos assim, para personalização, você quer saber. É o mesmo time que cuida das campanhas, a Juliane está ali só dando risada no cantinho. Mas é o mesmo time que cuida das campanhas e que é um time que está muito em par com o time comercial. Então, não é um time grande, mas é um time muito dedicado e a gente entendeu que, para a gente fazer a personalização, ser uma alavanca comercial também, de aumentar a nossa taxa de conversão, engajamento, a gente precisava de tempo e foco para isso. Então, junto com o time da Insider também, a gente sentou e falou assim, vamos priorizar? O que a gente vai fazer primeiro? Vai ser isso, em quais tempos para colocar no ar? Porque se você quer fazer tudo, ao mesmo tempo não dá. Então, a gente foi faseando o que a gente foi colocando no ar, junto com o time da Insider. Eu queria mesmo perguntar para a Irit para quem que ela está torcendo para o Big Brother, mas a próxima pergunta é como que tecnologia como a IA pode melhorar a jornada de compra do consumidor? Legal. Parece até paradoxal assim, a gente falar, mas a inteligência artificial que você trouxe, né, Dani? Ela vem para tornar a experiência do cliente mais próximo possível de uma experiência humana, né? Então é um pouco até paradoxal, mas justamente ela vem para dar escala aos times de marketing, né? Eu posso trazer alguns exemplos práticos de como é que a inteligência artificial em personalização está atuando para ajudar os times de marketing, como o time da Electrolux aqui. Então, começando, acho que isso, por estender a capacidade do ser humano, né? Então, a gente falou de geração de imagem, geração de texto, isso deve ajudar a dar mais escala, né, de produção mesmo, ao time colocar mais coisa na rua. E aí, até falando de segmentação, criação de audiência, antigamente era um negócio que você precisava fazer SQL, fazer código, né? A gente foi para um mundo que, interfaces mesmo de plataformas mais modernas, você faz lá o famoso arrasta e solta, né? Você cria uma audiência de uma maneira muito mais fácil. E o mundo está evoluindo, e a gente acabou de lançar, a gente vai patentear isso, por exemplo, que através de um prompt, como se fosse um chat GPT, você descreve um prompt, o que você deseja de audiência, e em segundos você tem uma audiência criada. Então, assim, tudo isso falando como a inteligência artificial está ajudando a dar escala para os times de marketing, né, em personalização e operações de CRM também. Aí tem outros exemplos, né? Então, otimização de horário em jornada, otimização de melhor canal, recomendação de produto. Então, muito do que a Irit falou, as vitrines todas da Electrolux, por trás tem muita inteligência artificial de entender comportamentos e clientes semelhantes, né, que podem se interessar por determinados produtos. Então, está muito aí também. E aí tem coisas mais sofisticadas, né, que eu acho que tem uma oportunidade muito grande de integrar o CRM e o CRO, que eu comentei, então canais de CRM com personalização, fazer com que a experiência do cliente seja finalmente fluida, né, no aplicativo, no e-commerce, nos canais de CRM, que acho que pouca gente faz. E aí evoluir muito no entendimento mais avançado do consumidor. Então, aplicar modelos preditivos
de entender o LTV do cliente preditivo, por exemplo, se ele tem afinidade a desconto baseado na navegação dele, afinidade a uma determinada categoria de produto. Então, acho que são esses pontos assim, bem práticos. Não gosto de falar de inteligência artificial como um negócio não tangível aqui, né? Então, trazendo exemplos práticos de como a tecnologia está funcionando, com as CDPs e tudo mais. E tudo que eu falei assim, são coisas que já existem há muito tempo, né? Então, machine learning, analytics, são coisas de muitas décadas atrás, mas finalmente a tecnologia evoluiu a um ponto de que tudo isso está integrado, né? Então, você tem uma tecnologia única que entrega esse nível de experiência e de inteligência. Para a gente nos ajuda muito essa parte da inteligência artificial de trabalhar para a gente, né? No sentido de, antes você tem uma pessoa que vai lá, programa aquilo, coloca no ar, avalia, e aí pega teste AB, vê qual está indo, não está indo. A inteligência já faz isso e começa a entregar a melhor versão. Começa a entregar o que está trazendo mais resultado. Então, isso para a gente, é fantástico quando tira esse tempo do time para só analisar o que a inteligência está entregando. Então... humanizar a tecnologia, né? Acho que a gente trazer muito mais do que uma experiência bonita ou do que uma experiência só fluida, mas acho que vocês falaram sobre otimização de recursos e métricas que o varejo precisa olhar o tempo todo e que a receita na veia, a margem calculada na ponta do lápis ali. Queria agradecer a participação de vocês, acho que foi incrível aqui. Não sei se alguém queria perguntar, mas a gente pode abrir. A gente tem 3 minutos aqui para abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho. O volume tá bom? Estão ouvindo? Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é que esses números dos pedidos, foi só os pedidos em cima da personalização ou foi os pedidos em geral que rodou no programa ao vivo? E se esses números que vocês apresentaram estavam de acordo com as expectativas que vocês criaram em cima do planejamento e tudo mais? Queria ver se realmente valeu a pena. Porque a gente conversando aqui enquanto vocês estavam falando, a Electrolux é uma marca que o preço médio dos itens é um preço maior, né? E a gente imagina que ali tem uma galera muito grande que assiste Big Brother e aí você fala e pensa, tô assistindo Big Brother, vou comprar um Airfryer. E tipo assim, qual que era o pensamento nesse sentido que vocês planejaram e se realmente atendeu à expectativa de vocês? Obrigado. Perfeito, obrigada pela pergunta. Sim, a primeira pergunta, e esses dados são só da personalização, então só do que rodou ali, tanto na roleta quanto no jogo da memória, tudo o que aconteceu da personalização. O incremental, você fala? Incremental. Incremental só da personalização, do que está acontecendo ali, não o resto dos pedidos dentro do site. E quando a gente fala assim, superou até as nossas expectativas do que a gente imaginava, do que a gente estava esperando ali, imaginando que é uma segunda tela, né? Exatamente como você falou, estou ali vendo Big Brother, vou comprar uma geladeira. Nossa, me bateu uma vontade agora, tenho espaço aqui, vou colocar. Mas algumas coisas a gente viu alavancando muito, como os eletroportáteis que a gente tem e até os acessórios. Então, como nossos copos, tem um monte de acessório, a gente viu isso crescendo muito nesse período que o programa estava acontecendo e superou o que a gente esperava, as nossas metas. E sobre contas, os números estão bem abertos para ninguém conseguir fazer conta aqui, tá? Então, fica tranquilo, não vai dar para fazer conta, chegar num ticket médio, nada disso. Não sei se todo mundo aqui vai comprar uma Airfryer, mas tem uma lojinha ali no Retail Area da Electrolux. Pode ser que no BBB ninguém saia com uma Airfryer, mas eu espero que a gente saia com uma garrafa, com um saca-rolha, tem bastante coisa lá e vocês podem conhecer o Sales App, a tecnologia da VTEX que está rodando com a Electrolux. Obrigada, Irit. Obrigada, Jackson. Foi um prazer. Obrigada, gente. Pessoal.